Olá, meu povo! Eu espero que esse vídeo encontre você bem. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Eu sou o Felipe, você pode me chamar de Chu, e aqui nós falamos sobre livros. Hoje a gente vai conversar sobre um livro fantástico de 1939, a primeira vez que ele foi publicado, da Rainha do Crime, Agatha Christie, Uma Ilha Deserta, 10 pessoas, 10 mortes. A gente vai conversar sobre E Não Sobrou Nenhum. Antes de conversar propriamente sobre o livro, eu já te faço aquele pedido de sempre: se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos, fique à vontade para me sugerir qualquer leitura, qualquer resenha de algum outro livro, enfim, fique à vontade. A gente começa a resenha desse livro falando sobre as polêmicas, porque esse livro precisou trocar de nome algumas vezes. O primeiro título que ele recebeu foi, em inglês, algo próximo de Os 10 Negrinhos. E esse título teve uma repercussão muito ruim no mercado, especialmente no mercado norte-americano. Então eles acabaram optando por trocar o nome do livro e eles colocaram o nome do livro como 10 Índiozinhos. Por quê? Porque, assim como o nome original, 10 Índiozinhos também tinha origem numa cantiga infantil. Então você provavelmente conhece muito bem a cantiga infantil dos Índiozinhos, para a qual o nome foi trocado, mas acabou também não funcionando muito bem, porque essa canção, essa cantiga infantil, não tem muito a ver com o enredo do livro. Posteriormente, trocaram o nome do livro para 10 Soldadinhos, por causa dos soldadinhos de chumbo, que era muito popular na época, e mais para frente acabaram usando essa última parte do poema, que aí não sobrou nenhum, para nomear o livro tanto em inglês quanto em português. Então, como eu falei anteriormente, esse livro é baseado numa cantiga infantil inglesa muito antiga, que é um tanto quanto macabra, né? Mas se você for parar para pensar, as cantigas infantis elas têm o seu lado um tanto quanto macabro, como Nana Neném, por exemplo, é uma cantiga, uma história um tanto quanto macabra. Essa cantiga em específico é uma espécie de poeminha, né? Ela funciona mais ou menos parecida como aquela musiquinha dos cinco patinhos, né? Que eles vão passear e vai voltando cada vez menos um até que não sobra ninguém. Então, essa cantiga ela começa com 10 pessoas e até que não sobra nenhum. Então nessa história a gente tem uma ilha muito famosa que acabava trocando de mãos o tempo todo. Cada hora tinha um dono e era sempre um dono muito misterioso. Às vezes uma celebridade do cinema, às vezes algum milionário. As pessoas não sabiam muito bem quem era o dono daquela ilha. Então 8 pessoas comuns acabaram recebendo um convite dessa pessoa milionária para passar uma espécie de período de férias nessa ilha. O detalhe é que aparentemente nenhuma dessas pessoas conhecia a pessoa que enviou a carta. Era sempre uma coisa assim, alguém que estudou com você na sua infância, algo parecido com isso. Na verdade, eles não se lembravam de conhecer essa pessoa, mas é aquela coisa. É uma ilha que o dono é milionário, uma ilha cheia de segredos. E as pessoas acabam não resistindo ao convite e vão para a ilha para passar esse período por lá. Ao chegar na ilha, eles se deparam com uma construção que, ao contrário do que a gente vê nessas histórias de detetive, de crime, não era uma construção antiga, sinistra, nada disso. Era uma construção muito moderna, que já tinha luz elétrica para a época, enfim, era uma construção muito moderna e sem nenhum tipo de esconderijo, sem lugares secretos, nada disso.
Então esses 8 convidados chegam nesse lugar, eles encontram um casal de mordomos que está tomando conta da casa, que está trabalhando na casa, e formam esse grupo de 10 pessoas. Eles são recebidos, cada um vai para o seu quarto, e eles reparam que em todos os quartos e em todos os cômodos, de alguma maneira, tinha esse poema que a gente citou em algum lugar, seja impresso, emoldurado, em algum lugar tinha esse poema referente aos 10 índiozinhos ou negrinhos, enfim. E eles repararam também que na sala tinha 10 estatuazinhas de soldadinhos de chumbo. Eles não sabiam muito bem o que era, mas repararam que estava ali. Então, logo na primeira noite, eles têm uma grande festa de recepção e aquele mordomo fica responsável por tocar as músicas e tocar uma mensagem no gramafone, que era a tecnologia mais avançada na época, né? Então é isso, essa mensagem do gramafone diz que todos que estão ali cometeram algum tipo de crime em algum momento da sua vida e esse crime acabou ficando impune por algum motivo desconhecido. Aí aquelas pessoas começaram a se sentir ultrajadas, né? Que absurdo, a pessoa falando que eu cometi crime, que loucura isso, nada a ver e tal. Apenas uma pessoa daquele grupo falou assim, não, realmente eu fiz o que falaram que eu fiz aí, que atribuíram como crime, mas era uma questão que era ou a minha vida ou aquela outra ou aquelas outras vidas, então eu optei por salvar a minha vida. Então só essa pessoa acabou confessando ali que realmente tinha participado dessa história. Então logo nessa primeira noite, na primeira reunião que eles têm, nessa festa de recepção, acontece a primeira morte. Então eles ficam meio sem entender como é que essa pessoa morreu, como é que esse cara apareceu morto do nada. E quando eles vão olhar, é isso mesmo, tinha apenas 9 soldadinhos naquele lugar onde supostamente tinham 10 antes. Então essas pessoas acabam ficando um pouco apavoradas, né? Porque eles, no fundo, sabem que estão lidando com criminosos, né? Com outros criminosos. Porque eles, no fundo, eles sabem que eles cometeram aquele crime que a voz lá no gramafone diz que eles cometeram. Então aí se cria um cenário de medo, né? Porque quem será que matou? Quem será essa pessoa que está matando alguém? O que será que está acontecendo? Eu não posso confiar em ninguém, afinal de contas, somos todos criminosos aqui, então fica essa desconfiança para todos os lados. E à medida que mais pessoas vão morrendo, eles percebem também que as mortes estão diretamente relacionadas àquele poeminha lá do início que todos acharam nos seus quartos, enfim. Aquele bendito poeminha, musiquinha das crianças. A primeira frase do poema diz respeito ao primeiro tipo de morte, a primeira pessoa que iria morrer. A segunda frase do poema diz respeito ao tipo de morte que a segunda pessoa iria morrer. E assim sucessivamente. Então eles acabam ficando desesperados, né? Porque não pode confiar em ninguém. Com certeza algum deles é o assassino. Eles sabem mais ou menos como vai acontecer a próxima morte. Só que eles não têm ideia de como prevenir isso. Então é isso. É um livrinho curtinho até. Um livrinho muito fácil de ler, uma leitura bem fluida, porque você vai se envolvendo ali, né, no mistério, na construção dos personagens, na construção do medo dentro da história. E à medida que as histórias vão desenrolando, você entende exatamente o que as pessoas fizeram para estar ali, né? Então é uma espécie de assassino que seria um justiceiro, né? Fazendo justiça com as próprias mãos. E também é uma história com um final muito surpreendente. Assim, eu acho improvável a pessoa ler assim de primeira e já descobrir quem é o assassino e tal.
Então você descobre assim em detalhe, né, aquilo que esses 10 fizeram, na verdade, antes para estar ali, né, para merecer, entre aspas, estar ali, para ser perseguido por essa pessoa e para finalmente morrer, né? E no final do livro, a polícia não consegue explicar muito bem como aconteceu esses crimes, né? Então, a gente tem uma carta do assassino, uma espécie de busca pela fama, algo assim, explicando o que ele fez, como ele fez, enfim, explicando o crime total, né? Então é um livrinho que eu gostei muito. Eu particularmente gosto muito de todas as histórias que eu já li até hoje da Agatha Christie. Vou continuar lendo mais alguns, mas esse em especial é uma leitura que eu recomendo muito. Todos os livros dela são, geralmente os finais são muito bons, as histórias são muito bem desenvolvidas. Não à toa ela é considerada a rainha do crime. Então, a nossa conversa sobre E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie, vai ficando por aqui. Eu lembro a você mais uma vez de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, de comentar, de compartilhar com seus amigos, porque isso vai ser muito, muito, muito importante para mim. A gente se vê na semana que vem com uma outra resenha de algum outro livro por aí. Um abraço.